Semana de reflexão. Amigo Rio Mar. Estimados amigos, irmãos e irmãs ouvintes, colaboradores do Clube Amigos da Rio Mar, hoje nós começamos a refletir este livro. Aqueles que estão nos acompanhando pelas telas ou pelo YouTube ou pelo Facebook, vem o livro do Matias Grenze sobre a multiplicação dos pães. Durante esta semana, na direção espiritual, nós vamos refletir alguns aspectos deste livro. Hoje, qual é o tema de hoje da nossa direção espiritual? É o descanso. Como é que é, padre? Hoje o tema é descansar. Chega a dar um alívio só de ouvir, né? Todo mundo precisa de descanso. O fundamento desse tema são os primeiros versículos, aliás, os versículos 30 e 31 do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. Aí eu vou contextualizar aqui com minhas próprias palavras. No início deste capítulo 6 do Evangelho de Marcos, Jesus chama os seus discípulos, conversa com eles e os envia para uma experiência missionária. Não sei se essa experiência demorou uma semana, mais ou menos, não sei quanto tempo foi. Jesus estava mesmo formando os seus discípulos para serem missionários. Domingo passado, quem participou da missa, escutou o capítulo 28 de São Mateus, Jesus fazendo o envio universal, o grande envio, o ide. Mas para chegar a fazer esse envio universal, Jesus foi treinando os seus discípulos, fazendo pequenos envios, como que para estágios pastorais. Jesus enviou os discípulos, deu-lhes autoridade para eles falarem em seu nome agirem, e eles foram. Quando voltaram, se reuniram com Jesus e contaram, felizes da vida, tudo o que fizeram, ensinaram as coisas maravilhosas vividas, e eu sei muito bem como que é essa partilha, quando a gente vai para a experiência itinerante da missão, quando a gente volta, quantas histórias a gente conta, quantas experiências belas a gente vive. Experiência de uma família que nos acolhe com tanto amor, uma história de vida que alguém partilhou, uma história de superação. Quantos testemunhos bonitos a gente escuta no caminho. É verdade que às vezes também algumas experiências negativas, de uma porta que não se abre, de alguém que é indiferente ou, em alguns casos, de alguém que claramente rejeita a missão. Quando eles voltaram, eles contaram a Jesus o que tinham feito e ensinado. Estavam felizes da vida, mas Jesus, sensível como era, percebeu que eles estavam cansados. Havia tanta, o texto bíblico diz que havia tanta gente chegando, saindo, procurando-os, que eles não tinham tempo nem para comer. E aí entra o tema do descanso. Então Jesus disse-lhes: vinde sozinhos para um lugar deserto e afastado, para descansar um pouco. Minha gente, que coisa maravilhosa é esse tema do descanso, né? Como todos nós precisamos de um momento em que a gente para as atividades, para descansar um pouco, para refazer as forças, para rezar também, desacelerar. Já há alguns dias eu tenho abordado essa temática aqui. Mas Jesus propôs para eles
Vamos sozinhos para um lugar deserto e afastado para descansar um pouco. Identificou na sua Bíblia? Capítulo 6 de São Marcos, versículos 30 a 31. Jesus percebe que é hora de descansar um pouco. A gente precisa perceber quando chega esse momento. Existem momentos em que a gente lida com o limite, o cansaço, e a gente precisa parar. Nós não somos máquinas. Aliás, até somos, mas uma máquina com sentimentos, uma pessoa. Não nascemos apenas para trabalhar. Também as máquinas, elas não aguentam trabalhar ininterruptamente. É preciso que a gente identifique o momento de parar, de descansar, de ficar com a família, ou de ficar sozinho. E Jesus propôs isso para eles. Esse é o início da conversa que vai se prolongar, ou que nós vamos refletir ao longo desta semana. A gente poderia imaginar agora qual teria sido a reação dos discípulos quando Jesus disse: vamos tirar um dia de descanso. Alguém deve ter dado um sorriso disfarçado, finalmente. Alguém mais espontâneo, como Pedro, pode ter sido levado pela euforia do momento e dado um grito de alegria. Que bom, finalmente! Porque Pedro tinha a sua espontaneidade. Vamos descansar, vamos sair um pouco, vamos ficar juntos. Mas ficar juntos para descansar, para rezar, talvez para brincar, talvez fazer uma caminhada. E aí começam a discutir para onde ir. Para um sítio, para uma praia. Para onde Jesus iria com os seus discípulos? Amanhã nós continuamos, mas agora vou dizer apenas que eles decidiram ir para uma praia. E no Evangelho, às vezes, a gente tem dificuldade de admitir isso. Mas você que está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 6 de São Marcos, versículo 32 em diante, Jesus partiu de barco com os seus discípulos. Se foi de barco, foi para a praia. Descansar numa praia afastada. É necessário que a gente identifique o momento de se afastar do barulho, de parar com os trabalhos por um instante para o descansar, para depois, renovadas as forças, voltar à missão e fazer ainda melhor. Você acompanhou Semana de Reflexão, Amigo Rio Mar.